Fala galera, vamos lá para mais uma aula aí de Direito Penal. Dessa vez a gente vai fazer uma revisão voltado para a Polícia Civil do Estado da Paraíba, beleza? Revisão de Direito Penal, parte geral. Eu vou abrir o edital verticalizado da gente aqui, que é igual ao edital original, só que a gente costuma organizar melhor. O edital pega e joga lá, mas aqui a gente conseguiu destrinchar melhor para você entender o que a gente está falando, beleza? Então veio. Parte geral do direito penal para a Polícia Civil da Paraíba, vai cair o que eu vou te mostrar aqui e a gente vai fazer uma revisão de cada tópico que foi cobrado lá. Eu vou ficar alternando aqui entre o slide, né, o edital verticalizado e você vai acompanhando. Deixa eu aumentar aqui, tá bem melhor aí para vocês. Pronto, agora, vê só. Dentro do direito penal, o primeiro assunto que vem aqui é a aplicação da lei penal. Aí vejam, a aplicação da lei penal, volta aqui em mim, a aplicação da lei penal, a gente estuda a lei penal aplicada no tempo e a lei penal aplicada no espaço. Então, revisão aqui, ó, lei penal aplicada no tempo, eu quero saber quando é que a lei penal pode ser aplicada. E a gente já sabe, a regra é que a lei penal vai ser aplicada durante o seu período de atividade. Do momento que ela entra em vigor até o momento em que ela é revogada, isso a gente chama de atividade da lei penal. Mas vocês aprenderam que a lei penal pode também trabalhar uma horinha extra. Ela pode também fazer parte da extra-atividade, ou seja, ela pode atuar fora do período de atividade. É quando ela retroage ou ultraage. Toda vez que a lei for boa para o réu, ela pode retroagir e alcançar fatos ocorridos antes da sua entrada em vigor, e ela também pode ultraagir, ou seja, foi revogada e continuou sendo aplicada aos fatos ocorridos durante o seu tempo de vigência, beleza? Tudo isso a gente estudou, cuidado que vai para a tua prova. Dentro da aplicação da lei penal no tempo, a gente ainda estudou, deixa eu ver aqui, vamos lá para o edital, vou mostrar a vocês para a gente ir acompanhando. A gente ainda estudou lei penal excepcional e lei penal temporária. Beleza, ficou um pouquinho fora do lugar aqui nesse edital. Mas vamos lá, ó. Dentro da aplicação da lei penal no tempo, a gente viu lei excepcional e lei temporária, que é uma exceção da exceção. Eita, professor, agora eu endoidei. Ó, se liga, a regra é que a lei penal vai ser aplicada no seu período de atividade, beleza? Exceção é a extra-atividade. E a extra-atividade comporta duas espécies, retroatividade e ultra-atividade. E somente quando for para beneficiar o réu é que a lei pode retroagir ou ultraagir. Isso é a exceção, e a exceção da exceção seria o quê? Lei excepcional temporária, a lei penal vai sim ultraagir sempre, ainda que seja para punir o réu. Aí eu só estou fazendo uma revisão, se você não estudou, você vai ter que procurar uma aula minha aí, pode ser pelo YouTube, também tem a aula lá de lei penal no tempo, e você vai dar uma estudada. Mas como se trata de uma revisão, então o negócio é mais metralhadora, beleza? Ó, a lei excepcional e a lei temporária, ela foi criada para vigorar num período de anormalidade. Então ela tem um prazo ali, que não é o prazo igual às outras leis, beleza? Quando a gente criou lá a lei de homicídio, né, matar alguém, por exemplo, esse crime ele foi feito para perdurar aí para sempre. Furto, para sempre, não tem um período. Você dizer, furtar de hoje até dezembro é crime. Não, furto é furto para sempre. Agora, a lei excepcional ou temporária, ela tem um período de duração e esse período é um período anormal, é um período fora do normal, como, por exemplo, pandemia, a lei de caça e pesca, o pessoal lá vai fazer o estudo para ver quando é a época da reprodução dos peixes.
Aí vai dizer, ó, entre janeiro e março não pode pescar aqui. Quem pescar vai estar cometendo crime. É uma lei temporária. Vai dizer o início e o fim. Já a lei excepcional, ela tem a data de início, mas não tem a data de fim. Lei de guerra, por exemplo. Declarou guerra hoje, aí vai ser criada uma lei excepcional, dizendo que enquanto durar a guerra, é crime fazer isso, isso e isso. Quando é que a guerra acaba? Não tem como prever. Então, lei excepcional tem data de início e não tem data de fim. Lei temporária tem data de início e tem data de fim. Lei de caça e pesca, lei da Copa do Mundo, quando a Copa aconteceu aqui no Brasil, né? Algumas condutas foram tipificadas durante o período de Copa. Então a gente sabia que ia começar a Copa no dia X e no dia Y acabou. A lei só ia vigorar nesse período. Lembre-se, a lei excepcional temporária ela é sempre ultrativa. Ela vai acabar o período de vigência, mas vai continuar sendo aplicada aos fatos ocorridos durante a sua época que ela estava em vigor, beleza? Todos os fatos que ocorrerem durante a época de vigência dessa lei vão ser punidos. Mesmo depois que essa lei for revogada, os fatos ocorridos quando ela estava em vigor vão ser punidos, beleza? Então isso aí é a ultratividade da lei excepcional ou temporária. Dentro da lei penal no tempo, eu tenho que lembrar a você uma coisa. Teoria adotada para o tempo do crime. A gente está falando lei penal no tempo, né? Então, ó, para o tempo do crime, o Brasil adotou a teoria da atividade. Para o tempo do crime, o Código Penal adotou a teoria da atividade. Diz que considera tempo do crime, momento do crime, um momento em que ocorreu a ação ou omissão. Não importa o momento em que ocorreu o resultado. A gente viu isso. Então se liga. Eu atiro numa pessoa hoje, aqui, no dia 1, por exemplo. Hoje é dia quanto, Bruno? Hoje é o dia 17 de fevereiro, não é isso? Prestes, né, aí nas vésperas, 3, 4 dias antes da prova da Polícia Civil da Paraíba. Então, digamos que eu atiro em você hoje, dia 17, e você só vem a morrer daqui a 30 dias, no dia 16 do mês que vem, um exemplo. Veja, atirei no dia 17 do 2 e você morre no dia 16 do 3. Qual é o tempo do crime? Qual é o momento considerado para o crime? Um momento em que eu atirei em você ou um momento em que ocorreu o resultado morte, dia 16 do mês que vem? Muito bom. Hoje é o tempo do crime. O tempo do crime é a teoria da atividade. Basta eu saber quando foi realizada a atividade e eu vou dizer que esse é o tempo do crime. Então, se no momento que eu atirei em você eu era menor de idade, antes de você morrer, eu completei 18 anos e você morre, eu não vou responder pelo Código Penal, eu vou responder pelo ECA, porque o que importa é o momento da ação ou omissão, beleza? Não importa quando foi o resultado. Tranquilo, galera? Então, vê, até aqui a gente fez uma revisão de lei penal no tempo. Aí a gente já entra na lei penal no espaço. E quando eu falo de espaço, eu falo de local, lugar. Qual foi a teoria adotada para o lugar do crime? Teoria da... Eu vou botar de outra cor aqui, ó. Para o lugar do crime, o Brasil adotou a teoria da ubiquidade. Eu só vou escrever de azul, ó. Lugar do crime, teoria da ubiquidade, certo? Ubiquidade. Ei, o lugar do crime, a gente já sai da lei penal no tempo e entra na lei penal no espaço, porque está falando de local, lugar, espaço, beleza? Para o lugar do crime, o Brasil adotou uma teoria mista, teoria da ambiguidade, e essa teoria diz que lugar do crime é tanto o lugar onde ocorreu a ação ou omissão, ou seja, a atividade, certo? Como também o local onde ocorreu o resultado.
Então vejam, são duas teorias aqui, ó, teoria da atividade e teoria do resultado. Por isso que a gente diz que para o lugar do crime, a teoria é a teoria mista. Ambiguidade significa mista, certo? Teoria mista diz que é considerado o lugar do crime tanto o lugar onde ocorreu a atividade, bem como o lugar onde ocorreu o resultado. Então, se eu atiro numa pessoa aqui no Brasil, ela é socorrida para os Estados Unidos, e lá nos Estados Unidos ela vem a falecer, ó, a atividade foi no Brasil, sim ou não? Mas o resultado foi nos Estados Unidos. Qual é o lugar do crime? Os dois, bisonho. Brasil e Estados Unidos. É os dois. Ah, professor, quem vai investigar? Isso daí é outra coisa. É competência. Aí a gente não vai estudar agora. Professor, quem vai julgar esse caso? A questão não vai perguntar isso. A questão vai perguntar a você qual foi a teoria adotada para o lugar do crime. Teoria mista, ambiguidade. E essa teoria diz que o lugar do crime é tanto onde ocorreu a atividade como onde ocorreu o resultado. Pronto. Antes de prosseguir, eu quero dizer a você o seguinte. Você vai passar. Esse concurso da Polícia Civil da Paraíba é o seu concurso. É lá que você vai conquistar o seu primeiro distintivo. Basta você seguir o passo a passo. Acredito que você se esforçou muito até hoje e daqui para frente faz essa revisão, revisa as outras matérias também. Pega o bizu aí federal que eu vou te dizer. Ó. Não tem essa reta final aí, esses dois, três últimos dias, tu vai pegar e focar naquelas duas matérias que tu tá ferrado, velho. Tu pega aquela matéria que tu tá lascado e ó, várias questões comentadas. Lendo, aprendendo, decorando. Professor, decorar. Disseram que não era bom decorar. Meu amigo, na reta final vale tudo. Tem que decorar essa merda sim. Você decora hoje para fazer a prova domingo. Não vai esquecer. O que você não pode é decorar uma coisa hoje para fazer a prova no fim do ano. Aí tu esquece, bisonho. Mas decorar agora para domingo tá valendo. Tem que apelar, beleza? Bora lá. Ei, volta lá no edital e se liga. Lei penal no espaço. Bicho, quando a gente fala em lei penal no espaço, eu não quero mais saber quando ela vai ser aplicada. Eu quero saber onde danado a lei penal brasileira pode ser aplicada. Eu estou falando de lugar, local, certo? E o Brasil, no Código Penal, né, o Brasil adotou a teoria da territorialidade. O que seria essa teoria da territorialidade? Territorialidade significa dizer que a lei penal brasileira vai ser aplicada em todo o território nacional. Que merda. É isso mesmo. Territorialidade. Só que o Brasil adotou o princípio da territorialidade mitigado, temperado, modificado, porque aceita em algumas situações que a lei penal brasileira seja aplicada fora do Brasil. Aí a gente não chama mais de territorialidade. Tudo que está além, a gente chama de... Muito bom, seu bisonho. Extraterritorialidade. Então, quando a lei brasileira é aplicada fora do Brasil, a gente está diante da extraterritorialidade. E tem condições, professor? Tem. Crimes contra a vida ou liberdade do presidente da República. Se o presidente da República do Brasil está lá nos Estados Unidos e um americano mata o nosso presidente, ele vai ser punido com a lei penal brasileira. Isso é a extraterritorialidade, beleza? Mas volta para a territorialidade. O princípio da territorialidade diz que a lei penal brasileira vai ser aplicada em todo o território nacional do Brasil. Mas o que seria território nacional? Aí é aí que a questão vai querer te arrochar, te acochar, beleza? O território nacional é dividido em duas partes. Território físico, vamos lá, vou botar aqui, ó. Território físico e o território fictício. Professor, que porra é isso? Isso aqui é uma revisão e se você não assistiu a aula, vai se lascar porque não vai entender nada, beleza? Ó, o território físico
A gente tem a área continental, a gente tem as ilhas, certo? Vamos lembrando aí. A gente tem o mar territorial, tem o espaço aéreo nacional, beleza? Tudo isso é espaço físico, é o espaço que você dá para você ver, dá para você pegar. Só não no espaço aéreo, né? Mas dá para você ver, ó, o espaço aéreo. Ei, já o espaço fictício, a gente tem dois tipos de espaço fictício. Embarcações e aeronaves. Beleza. Então vejam, o fictício também é território. Quando a gente fala em navio e avião, está falando em território, princípio da territorialidade. Cuidado, a questão pode perguntar se é dentro da extraterritorialidade. Não é. É território. Tem uma regra para os navios e as aeronaves públicas e outra regra para as privadas. O que se aplica ao navio se aplica à aeronave, beleza? Qual é a regra da embarcação e da aeronave brasileira pública? Onde quer que estejam, serão considerados territórios nacional do Brasil. Então eu tenho um navio brasileiro público da Marinha, por exemplo, e está lá nas águas do Japão, do outro lado do mundo. Um crime acontece dentro desse navio. Qual é a lei que vai ser aplicada? A lei brasileira. Professor, mas o navio não está no Japão? Onde quer que esteja, será considerado o território nacional do Brasil. Esse território é o território fictício. Pode ser chamado também de abstração jurídica. Pode ser chamado de território por extensão, beleza? Ah, eu não concordo, problema seu. Eu estou dizendo que na prova você vai ter que falar isso. Agora, a regra da aeronave e da embarcação privada é outra. Eu compro um navio para mim, eu compro um helicóptero, eu compro um jato, é meu. Então é privado. Aí a regra muda. Toda vez que o navio ou a aeronave entrar no território de alguém, passa a ser território de lá. Fora isso, é território da gente, beleza? Então lá vai, uma aeronave brasileira privada, minha, está sobrevoando o espaço aéreo nacional do Brasil. É considerado território brasileiro. Está sobrevoando o espaço aéreo internacional, que é aquele espaço aéreo de todas as nações. Também é considerado território do Brasil. Essa aeronave entra no espaço aéreo dos Estados Unidos. A partir do momento que ela entrar no espaço aéreo dos Estados Unidos, ela se transforma em território americano, porque ela é privada. A mesma coisa acontece com o navio, beleza? Lembrando que aí, ó, o mar territorial são 12 milhas náuticas. E tudo que está acima desse mar territorial, né, você vai medir 12 milhas náuticas, e tudo que tiver acima disso é o espaço aéreo nacional, beleza? Lembre-se também que a regra que se aplica às nossas embarcações e aeronaves também se aplica ao estrangeiro. Então, se a embarcação é estrangeira pública, onde quer que ela esteja, será considerado território deles lá. Se o navio ou a aeronave é americano e público e está sobrevoando o nosso espaço aéreo, pousou no Brasil, aconteceu um crime dentro da aeronave, a lei que vai ser aplicada é a lei dos Estados Unidos, porque ela é americana, pública, onde quer que esteja, será considerada também território nacional da sua bandeira, certo? Do seu país. Entenderam? Passa, lugar do crime, ainda dentro do lugar do crime, a gente tem aqui, ó, princípio da... a gente tá aqui, ó, lei penal no espaço, aí falou em lugar do crime, lei excepcional temporária está lá em cima, botaram aqui errado. Territorialidade e extraterritorialidade. A gente acabou de falar sobre a territorialidade. Tem um detalhe que eu quero falar para você, ó. Vai ser aplicada a lei penal brasileira dentro disso aqui, independentemente da nacionalidade da vítima, do autor do bem jurídico lesado.
Não precisa você saber quem matou, quem morreu, a nacionalidade deles não importa. Então, cuidado, porque as questões trazem várias nacionalidades. Não importa. O que importa é você saber qual foi o local do crime. Se foi no Brasil, espaço físico ou fictício, vai ser aplicada a lei brasileira e ponto final. Não importa a nacionalidade de quem matou, de quem morreu ou do bem jurídico protegido, beleza? Do bem jurídico lesado. Agora a gente entra na extraterritorialidade. Professor, o que seria a extraterritorialidade? Ei, tudo que é extra é o que está fora do comum. Fora do comum. A extraterritorialidade, colocar aqui, ó, extraterritorialidade, a extraterritorialidade é dividida em duas. Quem lembra, levanta a mão. Incondicionada e a condicionada, certo? Tá abreviado assim para a gente não perder muito tempo. Extraterritorialidade ela pode ser incondicionada ou condicionada. A incondicionada significa dizer que não tem nenhum requisito a ser preenchido. Não tem nenhuma condição específica a ser preenchida para poder o camarada ser punido. Basta ele cometer um daqueles crimes lá do artigo 7º, inciso 1. Lê aí. Vê bem. O artigo 7º, inciso 1º, traz um rol de 4 crimes que, se você cometer qualquer um dos 4, vai ser punido com a lei penal brasileira, ainda que tenha sido cometido no estrangeiro. Então, o primeiro e mais importante é crime contra a vida e liberdade do presidente da República. Aquele que tentar contra a vida do presidente da República ou contra a sua liberdade será punido com a lei penal brasileira, mesmo que tenha cometido o crime fora do país. A gente está diante da extraterritorialidade incondicionada, beleza? Então, vou dar alguns exemplos e depois você vai ter que dar uma lida no artigo 7º, inciso 1, extraterritorialidade incondicionada. Inciso 2, extraterritorialidade condicionada. Se liga nessa porra. Outro crime praticado contra a administração pública por quem está a seu serviço. Não é por qualquer um, é praticado por quem está a seu serviço. Também é da extraterritorialidade incondicionada. Vai ser punido com a lei penal brasileira, embora tenha sido cometido no estrangeiro. Quais são os requisitos a serem preenchidos, professor? Nenhum, porque a gente está diante da extraterritorialidade incondicionada, beleza? Então, beleza. Crimes praticados contra o patrimônio ou a fé pública da União, Estado, Distrito Federal, município, autarquia, empresa pública, toda a administração pública. Crimes praticados contra patrimônio ou a fé pública da administração pública vai ser punido com a lei penal brasileira, embora tenha sido cometido no estrangeiro, beleza? Outro crime de genocídio praticado por brasileiro ou por quem é domiciliado no Brasil, mesmo que tenha sido cometido fora do país, vai ser punido com a lei penal brasileira, tranquilo? Professor, e se ele for punido lá onde ele cometeu o crime, ele vai poder ser punido aqui também? Vai. O que a gente tem que estudar é o artigo 8º do Código Penal, que diz que se as penas forem iguais, vai existir uma coisa chamada cômputo da pena. Pena igual, a de lá será computada aqui no Brasil. Entendi nada, professor. Computada, se liga nessa palavra, hein? Computar é diferente de atenuar. Computar é quando as penas são iguais. Tipos de penas iguais. Prisão versus prisão. Não é a quantidade, é o tipo. Então, se o cara vai lá para os Estados Unidos, mata o presidente da República lá, beleza? Não importa a nacionalidade dele. Matou o nosso presidente lá nos Estados Unidos. Ele vai ser punido lá e pegou 10 anos de prisão. Aqui no Brasil ele pegou 20. Quantos anos ele vai cumprir aqui no Brasil? Apenas 10. Porque o que vai acontecer é o cômputo da pena. O que ele cumpriu lá vai diminuir na daqui. Se ele cumpriu 10, diminui 10 aqui. Se ele cumpriu 5 de prisão, diminui 5 de prisão aqui no Brasil.
Agora, se as penas forem diferentes, ele pegou 5 anos de prisão aqui no Brasil e pegou 5 anos lá de prestação alternativa de serviço. Cumpriu os 5 anos lá de prestação alternativa de serviço e agora veio para o Brasil para cumprir os 5 anos de prisão. Esses 5 anos vai ter que ser aliviados, atenuado. A pena do Brasil vai ter que ser atenuada pela pena do estrangeiro. Ele não cumpriu 5 lá de prestação de serviço, aqui ele pegou 5 de prisão. São penas diferentes. Prisão, prestação de serviço. Então esses 5 anos não vai ser 5 por 5, não. O juiz vai dizer, ó, já que tu cumpriu 5 anos de prestação de serviço lá, tá devendo 5 de cadeia aqui, eu vou deixar tu tirar só 4,5. Vai aliviar, atenuar, beleza? Artigo 8º do Código Penal, lê, porque vai cair na tua prova. Tomar uma aguinha. Beleza, galera, ó. Falando da extraterritorialidade condicionada, eu vou falar um pouquinho sobre as condições, beleza? Crime praticado por brasileiro, ponto. Todo brasileiro que sai do país e comete um crime lá fora, ele pode ser punido com a lei penal brasileira. E professor, dentro do princípio da extraterritorialidade condicionada. Mas para ele ser punido aqui, tem que preencher todas as condições. Depende do concurso de algumas condições. Concurso significa o quê? Todas. Se faltar uma, não pode mais. Então, eu vou só relembrar algumas condições para atuar aqui. A primeira condição é ele entrar no país. Veja, eu sou brasileiro, saí do país, cometi um crime lá fora e agora, para eu ser punido com a lei do Brasil, eu tenho que voltar para o Brasil. É a primeira condição. Segunda, tem que ser crime aqui no Brasil e lá onde foi cometido. Terceira, tem que estar incluído no rol dos crimes que autorizam a extradição. Quarta, ele não pode ter sido punido aqui, lá que diga, ou absolvido. Ele não pode ter sido absolvido ou punido lá no estrangeiro, porque se ele for punido lá, ele não pode mais ser punido aqui. Ah, professor, é diferente da incondicionada. Sim, claro que sim. Aqui é condicionada. Então essas são as condições. Se ele foi perdoado no estrangeiro, ele não pode ser punido aqui. Se a pena dele foi extinta por qualquer das leis, a daqui ou a de lá, ele não pode mais ser punido aqui. Entenderam? Por isso que a gente chama de extraterritorialidade condicionada. Porque não basta cometer o crime, tem que cometer o crime e preencher todas essas condições, belezinha? Então tá aí, galera, revisão topada sobre os 2 primeiros tópicos do edital aí de vocês. Polícia Civil da Paraíba vibrando. Eu quero todo mundo domingo chegando aí, ligando para mim, dizendo, professor, a prova foi foda e eu tirei uma nota que vai dar para passar. Daqui a alguns dias a gente vai estar na sua formatura. Eu vou levar o meu distintivo, você vai pegar o seu distintivo da Paraíba e a gente vai tirar uma foto massa junto aqui, ó. Se você não se arrepiou, se você não acredita nisso, saia dessa aula, vá pra puta que lhe pariu. Mas se você acredita nisso, bola pra frente, continue, porque daqui a pouquinho tem mais conteúdo. Eu só vou tomar uma aguinha e a gente volta vibrando para gravar o resto desses conteúdos aí, beleza? Lembrando que a gente já tá aqui, ó, veio. Falou um pouquinho sobre pena cumprida no estrangeiro, que é o artigo 8º, beleza? Eficácia da sentença, contagem de prazo, fração não computáveis, isso daqui não costuma cair muito, mas eu vou falar sobre isso na próxima aula, né? Daqui a pouco, só vou tomar uma aguinha. E alguma coisa sobre a interpretação da lei penal, analogia e retroatividade, beleza. Tudo isso aqui no próximo bloco a gente conversa. Lembrando que é uma revisão, então não tem como a gente explicar tudo. Tem como a gente relembrar algumas coisas que a gente já explicou nas nossas aulas, beleza? Fica com a gente e eu quero ver você com distintivo no peito. PCPB, a farda já é sua. Tamo junto!